Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o momento em que nós nos encontramos com o Senhor por meio da Escritura. Ter o coração e os ouvidos abertos para acolher a palavra de Deus é possibilitar que nos encontremos pessoalmente com o Senhor. A Escritura não é simplesmente uma letra. A Escritura é uma palavra, mas uma palavra que é viva e eficaz. A Escritura é uma pessoa, é o próprio Cristo que se faz carne, habita entre nós. Por isso nós podemos fazer este encontro transformador com a palavra, que é viva e eficaz. Escutemos, meu irmão e minha irmã, com muita atenção o que hoje o Senhor tem a nos dizer. Que esta palavra encontre um solo fecundo, que ela possa nascer, crescer e produzir muitos frutos na vida de cada um. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto e afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão, e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que mensagem bonita a do Evangelho de hoje. Devemos acolher esta mensagem para nos encher de entusiasmo. Dois ensinamentos iniciais muito importantes que o Evangelho nos apresenta. O primeiro ensinamento é a necessidade de revisão de vida. Nós realizamos a nossa revisão de vida, seja a revisão de vida da nossa comunidade ou a revisão de vida da nossa vivência familiar. Fazer revisão de vida é avaliar o caminho percorrido até aqui. É isso que o Evangelho diz. Os apóstolos reuniram-se com Jesus, contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Saber avaliar o trabalho que nós realizamos. Como a gente tem realizado esta avaliação do trabalho que nós realizamos? É necessário fazer uma avaliação do trabalho que nós realizamos. Portanto, revisão de vida. Jesus e os seus apóstolos realizavam essa atitude, esse gesto bonito de fazer a revisão de vida do trabalho que realizavam, do ensinamento que eles faziam. O outro ensinamento para nós deste Evangelho no início é a necessidade do descanso. Os discípulos de Jesus, bem como Jesus, procuravam encontrar momento para o devido descanso, para o necessário descanso. E nós também temos essa preocupação, esse cuidado com cada um de nós, procurar encontrar momento para o nosso descanso, para que possamos revigorar a nossa força para melhor servir ao Evangelho. Mas ainda há um ensinamento superior neste Evangelho de hoje. O Evangelho mostra que as urgências, as necessidades das pessoas que precisam são muito maiores do que até mesmo o necessário direito que nós temos ao descanso. Por isso o Evangelho nos apresenta de forma muito bonita que os discípulos sequer tinham tempo de comer. Uma atitude fundamental e indispensável na vida cristã. Mas eram tantos aqueles que acorriam a Jesus que eles não tinham tempo nem sequer de comer. Foram para um lugar deserto.
em busca desse descanso necessário. Mas as multidões, as pessoas viam em Jesus e nos seus apóstolos esta possibilidade de descanso, de transformação da sua vida. Eram sedentos de escutá-los, de acolher os seus ensinamentos, tanto que chegam no lugar antes mesmo de chegarem os discípulos juntamente com Jesus. Poderíamos imaginar, Jesus quer descansar com os seus discípulos. Eles partem para um lugar deserto. Quando chegam ali, encontram uma grande multidão. Certamente, nós imaginaríamos que Jesus iria se encher de raiva porque as pessoas iriam atrapalhar o necessário descanso dele e dos seus apóstolos. Mas o comportamento de Jesus nos surpreende. Diz o Evangelho, assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor. É bonita a atitude de Jesus. Ele viu a multidão. Esse olhar de Jesus não é simplesmente uma constatação física da existência desta multidão. É um olhar mais profundo. É um olhar que faz com que Jesus se coloque no lugar daquelas pessoas. Por isso ele viu e sentiu compaixão. Ter compaixão não é simplesmente ter dó. O sentimento de compaixão é aquele que nos faz colocar no lugar da pessoa que sofre. Aliás, o próprio nome significa justamente isso, compaixão. Paixão significa dor, sofrimento. É se colocar com aquele que sofre. É compartilhar da dor do outro. É ter empatia. Dó é quando a gente vê o outro que sofre, mas a gente não se compromete em ajudá-lo a sair daquela situação de sofrimento. A compaixão não. A compaixão nos faz debruçar sobre aquele que sofre para ajudá-lo a ficar de pé e transformar a sua realidade. A compaixão nos faz sentir com aquele que sofre. Assim é Jesus com aquela multidão, encheu-se de compaixão. Hoje nós precisamos também nos perguntar, quando a gente olha as multidões do tempo presente, necessitadas, que sentimento nós temos? Nós somos como Jesus, que nos enchemos de compaixão, isto é, que nos comprometemos com o irmão e a irmã que sofre? Ou nós somos aquele que muitas vezes até sentimos dó, mas não nos comprometemos de nenhuma forma para fazer com que essas pessoas mudem a realidade de dor e sofrimento que elas estão vivendo? Procuremos, meu irmão e minha irmã, ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E por que Jesus sentiu compaixão? Diz o Evangelho, porque a multidão estava cansada e abatida como ovelha que não tem pastor. Hoje são muitas as ovelhas que estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E nós devemos ser esta presença de Deus, um pastor bom, na vida dessas pessoas que necessitam, que precisam de consolo, de acolhimento. Hoje somos nós o prolongamento de Cristo na vida dessas pessoas. A igreja deve ser sempre movida pelo sentimento de compaixão. E diz o Evangelho, começou a ensinar-lhes muitas coisas, mesmo tendo ido para o descanso, mas diante da urgência, da emergência das pessoas que necessitam, Jesus começa a ensinar-lhes, isto é, a aquecer o coração daquela multidão que estava cansada. Em Jesus, a multidão encontra acolhimento, encontra consolo, encorajamento para reanimar, retomar o caminho sem perder a esperança. Sejamos também nós renovados na esperança e na fé e procuremos ser a presença de Jesus na vida de tantas pessoas que nós encontramos pelo caminho e que precisam encontrar em nós este momento de encorajamento e fortalecimento da sua fé e da sua esperança. Sejamos cheios de compaixão, tenhamos um olhar carinhoso sobre as pessoas que sofrem e nos comprometamos com a transformação da sua realidade de dor e de sofrimento.
Jesus viu a multidão e encheu-se de compaixão, porque estava cansada e abatida como ovelha que não tem pastor. Com o coração aquecido por esta mensagem do Evangelho, dirijamo-nos ao Pai Eterno cheios de confiança para fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, nosso pastor bom, te pedimos no dia de hoje a luz do Teu Espírito, para que tenhamos um coração como é o coração de Teu Filho Jesus, cheio de amor e compaixão pelos que sofrem. Que nós, como igreja, sejamos na vida de cada irmão esta presença consoladora. Que nossas palavras possam aquecer o coração de tantas pessoas que estão à beira do caminho e passando por necessidade. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.